enfim, oi gente, boa noite. Bem-vindos para mais uma aula online. Esse formato que para mim também ainda é muito estranho, mas é um formato muito bom em que a gente consegue absorver mais, em que a gente consegue aprender mais juntos, de forma mais teológica, de forma mais profunda. Lembrando que a qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, pode clicar na mãozinha aí, que aí, né, a gente sabe que você quer falar e você pode falar alguma coisa ou mandar aqui no chat, que aqui no chat você pode também mandar suas perguntas escritas que a gente vai estar lendo. Hoje quem vai dar aula é a nossa querida Karine Reis, famosa Cabide. Vamos estar dando início ao nosso módulo sobre bibliologia, né? Aliás, ao módulo Entendes o que Lês. A gente vai dar uma olhadinha sobre bibliologia, sobre como a Bíblia ela é formada, como ela se separa, como que a gente pode manusear melhor, enfim. Creio que a Cabide tem algo maravilhoso, mas antes da gente começar, fechasse seus olhos nesse momento, que você se concentrasse em Deus nesse momento. Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti, Senhor, tudo o que somos, apresentamos, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas questões. Eu não sei como foi o dia de cada um que aqui está, mas eu sei que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor cuida. Pai, eu te peço que muito mais do que uma aula teórica, nós possamos ter mudanças de vida, mudanças do nosso estilo de vida, da nossa forma de pensar. Espírito Santo, vem auxiliando em tudo, que o teu amor seja primeiro, que a tua palavra seja primeiro, que antes de nós falarmos, o Senhor fale conosco, o Senhor comece a direcionar cada ponto, cada vírgula, que o Senhor comece a nos incomodar, comece a trazer conflitos e a nos edificar em cada momento. Pai, abençoa a tua serva, Karine, direciona ela com muito amor, em tudo que ela for falar, e muito obrigado. Que nós possamos sair daqui cheios da tua presença, cheios da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente, tudo bem com vocês? Eu mandei lá no grupo, gente, um PDF. Vocês conseguiram baixar aí? Gente, é porque, assim, o que acontece? Eu queria que essa aula ela fosse um pouco mais dinâmica, sabe? Porque, para que vocês possam realmente entender o que é bibliologia. Alguém aqui não sabe o que é bibliologia? Só coloca a mãozinha assim, assinando, que eu vou saber que você não sabe. Karina, eu nunca ouvi falar que é bibliologia. Eu não sei o que é bibliologia. Eu não sei do que se trata. E às vezes a gente está na igreja há anos e a gente não sabe o que é bibliologia. Alguém não sabe o que é bibliologia? Eu vou botar a mãozinha assim para eu ver aqui. Bom, bibliologia, gente. Gente do céu, eu tô apanhando aqui. Bibliologia nada mais é que o estudo da Bíblia. Aí você fala assim, mas Karine, que coisa mais redundante, como assim? O estudo da Bíblia? Para que a gente tem que estudar sobre a Bíblia? Eu não estou falando sobre o que a Bíblia está escrito, mas o contexto bíblico das coisas. Porque, assim, quem gosta de história, né, quem se amarrava nas aulas de história, quem gosta de história, vai entender. Quando você está lendo algo em que você entende o contexto histórico, o contexto cultural, daquilo que você está lendo, é mais claro você entender do que está se tratando. Tá? E na Bíblia nós temos várias passagens que ela fala muito sobre uma questão histórica, entendeu? E às vezes a gente não entende certas passagens bíblicas, às vezes a gente não entende certas coisas. Gente, o áudio tá bom? Só para eu saber. Se eu tô gritando, se eu tô falando alto. Eu não consigo ver aqui o... Tá ok, gente? Beleza. Por quê? Porque algumas passagens bíblicas às vezes ficam confusas justamente pelo contexto histórico. Por quê? Porque tem coisas que não se aplicam para a nossa realidade hoje. E às vezes é meio confuso. E infelizmente ainda vem a falta de interpretação de texto. E aí vem uma certa ignorância no sentido de não conhecer o básico, que é interpretação de texto, de não saber interpretar o contexto histórico. E aí traz algumas interpretações bíblicas que, na verdade, a Bíblia não está dizendo. Na verdade, não é bem do jeito que as pessoas às vezes pregam. Então, tem partes, mensagens bíblicas que às vezes a gente passa a vida inteira ouvindo, mas de uma forma que não, do contexto errado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Não é que a Bíblia está mentindo ou que a Bíblia está fazendo algo que não esteja fundamento, misericórdia, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas algumas coisas a gente tem que entender um pouco do contexto histórico para poder entender o que a Bíblia está querendo dizer naquele momento ou pelaquela história, entende? Não é tirando o espiritual de como você lê a Bíblia, mas é para que você possa entender melhor, ter mais clareza daquilo que você está lendo. Deixa eu ver aqui um exemplo. Por exemplo, quando a gente fala aquela parábola da dracma perdida. Se a gente falar no contexto hoje, a gente não vai entender aquilo ali como algo realmente relevante, né? A mulher perdeu uma moeda e essa moeda, para que ficar tão desesperada? Mas para o contexto histórico tinha um valor imenso. Então, vale a pena, gente, a gente pegar e estudar um pouco da parte histórica bíblica, entendeu? A gente entender o contexto daquilo que a gente está lendo. Pegar versículos isolados e estudar eles não é ruim, é bom, porque a palavra de Deus, a gente falou na última aula, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Então, ela se renova todos os dias. Mas é interessante a gente se aprofundar um pouco mais, não só no que a Bíblia está dizendo, mas existem literaturas que nos ajudam a entender muito mais o contexto histórico, e isso faz com que a gente tenha uma compreensão melhor do que a Bíblia está querendo dizer. Quer ver uma outra passagem? Sobre a mulher samaritana no poço, por exemplo, né? Tem várias interpretações referente a isso, mas aquele momento em que ela está ali no poço, Jesus jamais poderia chegar perto dela, ele sendo homem e ele sendo estrangeiro, porque existe um contexto histórico ali. Ela ia pegar água no poço naquele horário, porque ela já estava meio que na margem da sociedade. As pessoas já julgavam ela pelo fato dela não ser casada e ela ter vida conjugal com um homem, mesmo não sendo casada. Então, tem um motivo pelo qual ela estava sozinha no poço, tem um motivo pelo qual ela estava lá pegando água, e não é uma coincidência. Existe uma questão histórica, uma questão de governo, existe uma questão de lei da época para que ela estivesse naquele momento, naquele lugar, entendeu? Então não foi uma simples coincidência Jesus passar e ela estava lá. Até porque ali era um poço. Gente, lá a gente tem que entrar no contexto. Lá não existe água encanada, lá não existe facilamento. Então, assim, lá era o único lugar naquela região para pegar água. Então, imagine uma cidade inteira dependendo de apenas um poço para pegar água. É lógico que estaria cheio de gente. O fato dela estar ali sozinha assim algo em 1 em 1 milhão. Mas ela estava ali porque era o horário determinado para aquelas mulheres que não eram dignas poderem pegar água, porque elas não poderiam se misturar com as outras mulheres, e muito menos ter contato com homens. Deu para entender? Então, existe todo um contexto histórico para você entender o que Jesus estava querendo nos falar em parábola, em diversas outras formas que Jesus nos conta a Bíblia, e também falando também sobre o Velho Testamento. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina, mas quando a gente começa a entender toda essa parte histórica e o contexto, gente, é tão gostoso, porque você começa a entender melhor sobre a questão até mesmo cultural. Eu não sei se vocês gostam de assistir documentários, eu não sei se vocês gostam de assistir esse tipo de conteúdo, sobre a Palestina, por exemplo. Cara, eu me amarro a assistir essas coisas, porque eu sempre agrega para mim conhecimento, e eu entendo muito mais quando eu leio a Bíblia. Porque se a gente for parar para pensar, a Bíblia foi escrita por escritores de uma certa época, em que as mulheres tinham uma outra notoriedade, então existia toda uma questão cultural, e a bibliologia nos ajuda a entender um pouco sobre isso, porque ela traz uma parte mais humana mesmo de como a Bíblia foi escrita, entende? Igual eu tô falando, gente, não confunda, não tô tirando ali a validade espiritual, misericórdia, não. Mas é para que você possa entender o contexto histórico. Tem coisas na Bíblia que a gente não pode trazer a ferro e fogo no contexto de hoje, porque ela não se encaixa no contexto de hoje. Mas a história em si, o centro da história, com certeza, ele bate justamente com a gente. Entende? Então tem toda uma questão. E algumas passagens bíblicas, elas são extremamente mal interpretadas
justamente pela questão histórica, entendeu? E algumas coisas na Bíblia, elas são muito figurativas. Jesus, gente, eu acho incrível, Jesus, ele era muito criativo. Ele contava para as pessoas, falava sobre os mistérios do céu, falava sobre Deus, sobre a construção do caráter do ser humano em forma de histórias, que são as parábolas. Então, muita coisa nas próprias parábolas, a gente tem que entender um pouquinho do contexto histórico para você entender melhor e captar melhor a mensagem. Entenderam, gente? Alguém aqui quer falar um pouco sobre essa introdução? Alguém quer comentar alguma coisa que já descobriu depois que você teve essa curiosidade de estudar ou algo do tipo? Alguém quer comentar alguma coisa? Uma vez eu estava vendo, acho que algum vídeo de alguns teólogos comentando sobre o contexto histórico do Velho Testamento, de como que não a maioria, mas muitas regras que Deus estabeleceu para aquele povo eram específicas para aquele povo e eram tipo normas mais sanitárias do que espirituais, e que era muito mal interpretado hoje porque a galera queria seguir ao pé da letra ou não entendia o porquê aquelas regras tão específicas foram dadas, mas na verdade era só proteção de Deus para que eles não morressem todos com epidemias, com doenças, com infecções, porque eram mais mandamentos sanitários do que de qualquer outro tipo, não eram políticos, nem espirituais, nem nada. Eu achei isso muito legal. Quando eu descobri, eu fiquei assim, caraca, Deus pensa em tudo mesmo, né? Sim, uma das coisas, Lani, é justamente comer carne de porco. A questão de comer carne de porco, que inclusive algumas religiões que veio com uma base do cristianismo, enfim, mas tem outras vertentes, enfim. Tem a questão de não comer carne de porco, por conta daquela passagem que os demônios vão para os porcos e eles se suicidam, né? Tem toda aquela questão. O porco em si é um animal porco, gente. O nome já diz, né? Então, assim, se você for, por exemplo, os porcos que são criados em granja, que é essa carne de porco que a gente come no mercado, ela é super, super limpa, tá? Os porcos que a gente come hoje, tipo o baconzinho que você come, bonitinho, o toicinho, o torresmo que a gente compra, dessa carne que a gente compra no mercado, ela é totalmente tratada, porque são porcos que são criados em granjas, entendeu? O porco que é criado, o porco que a gente chama de caipira, que ele é criado selvagemmente, que ele é criado na roça mesmo, literalmente comendo lavagem, é um porco que ele produz muita doença, que são até mesmo vermes e tudo mais. É uma carne mais saborosa, porque ele se alimenta de coisas que traz mais gordura. Já dando uma aula de gastronomia aí de graça. É porque ele se alimenta de mais gordura, porque ele come lavagem, né? Então ele se alimenta de mais gordura. Então a carne fica mais saborosa porque ela se torna mais gorda. Mas por outro lado, eu lembro que tinha uma época que o povo falava: não pode comer carne de porco mal passada, porque dá um verme que vai para o cérebro, não sei o quê. E isso se trata de carne de porco criada e solto, né? Selvagem ou carne de porco caipira. Essa carne de porco que a gente compra no mercado não tem nada a ver. Até que o sabor é diferente, mas, enfim, sabendo fazer fica super boa. Então, assim, agora imagine naquela época que não tinha saneamento básico. Imagine naquela época em que os porcos eles eram realmente mais sujos ainda. Então, assim, algumas doenças vinham justamente por essa questão que a Helene falou. Então, assim, algumas coisas eram proibidas para alimentação pelo cuidado de Deus com o povo, mas tem muito a ver justamente com essa questão, pelo fato do povo não ter acesso à informação, não ter acesso à questão de refrigeração do alimento. Então, algumas coisas eles preferiam proibir que as pessoas comessem, mas não necessariamente porque era algo impuro, porque era algo do inferno, não, mas era pela questão de saúde mesmo. Entende? Então, tem toda uma questão de uma parte histórica que também quer dizer muito da bibliologia, para você poder entender um pouco melhor. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos lá aqui já no nosso PDF que eu coloquei para vocês. Então, bibliologia nada mais é a palavra, né? No caso, biblon,
que quer dizer rolos, porque a Bíblia ela foi escrita em rolos. Para quem não sabe, a Bíblia foi escrita, era pele de carneiro, né, de cordeiro, enfim, que elas eram escritas. Antes disso, elas ainda eram escritas em pedras mesmo, ou madeiras. Então, assim, tem toda uma parte bem legal. Eu não sei se vocês já foram em museus da Bíblia. Aqui em Brasília tem Museu da Bíblia, mas não é tão, assim, específico. Tem alguns lugares que tem Museu da Bíblia que você vê coisas bem legais mesmo, os rolos mesmo, é bem legal. É bem interessante. Então, nada mais é que rolo, ou livros em rolo, que estão ali escrito coisas que são essenciais para a nossa vida, voltadas pelo que Deus quer falar conosco, né? Então, a bibliologia é o estudo desses rolos, tá? A bibliologia é a matéria da teologia sistemática que estuda a Bíblia Sagrada e seus principais aspectos, desde a sua origem e composição do seu processo de publicação. Eu gosto muito, como eu falei para vocês, eu gosto muito de estudar história. E eu já li alguns livros, algumas literaturas que falam sobre o avanço do cristianismo, principalmente na Europa, sei lá, no século XX, algo assim mais antigo mesmo, em que a Bíblia começou a ser traduzida. Gente, é incrível. É incrível. Depois eu até compartilho para vocês algumas histórias referentes a isso. Que como foi feito para a Bíblia chegar até nós hoje, gente, aconteceu tantas coisas, até hoje, né, acontecem muitas coisas, onde a Bíblia ela não pode entrar, onde a Bíblia é proibida, né, que é caso de morte, né, mas essa questão da Bíblia ser traduzida é incrível. Eu não sei se vocês conhecem a Sociedade Bíblica do Brasil, é uma das maiores editoras bíblicas do Brasil, e aqui no L2 Sul, no Plano Piloto, tem uma editora lá, né, que é a Sociedade Bíblica, e lá eles têm uma Bíblia, gente, gigante. Eu já escrevi lá várias vezes, toda vez que eu vou lá, eu escrevo algum versículo. Eles deixam lá para você escrever manuscrito a Bíblia. É muito legal, eles deixam lá uma Bíblia, você vai transcrevendo a Bíblia, e aí, tipo, depende muito de quantos visitantes tem durante o ano, por exemplo, mas geralmente eles demoram quase um ano para escrever. Mas aí tem pessoas que você chega lá, tem pessoas que estão 1 hora lá, tipo, horas lá escrevendo, transcrevendo a Bíblia. É bem interessante essas coisas. E lá na Sociedade Bíblica, você que tem interesse de conhecer mais sobre essa parte, assim, histórica, de conhecimento, na Sociedade Bíblica tem vários livros em que você pode comprar na própria editora, lá na L2, que você tem um conhecimento maior, para quem gosta de pesquisar sobre essas questões históricas e tudo mais. Tem muitos livros que falam sobre isso, bíblias de diversas formas escritas. Lá você consegue achar a Bíblia de qualquer língua que você imaginar. Falar, eu quero em mandarim, lá tem. Eu quero uma Bíblia em árabe, lá tem. Eu quero uma Bíblia, sei lá, escrita de alemão. Lá você encontra. Então, é um ambiente muito legal. Eu sempre gosto de ir lá, não só para comprar a Bíblia, porque lá você compra a Bíblia bem mais barato, né, diretamente com a editora, mas é interessante por isso, pela diversidade de opções que nós temos lá dentro, sabe? É super legal. É um passeio bem legal. Se você fala assim, eu quero fazer um passeio turístico em Brasília, vai lá na Sociedade Bíblica. É super legal, de verdade. Fica aí essa dica. Mas aí você me fala, quais são os principais estudos da bibliologia, né? Nada mais é mostrar para nós qual a forma que Deus fez para que nós possamos conhecer Ele. Foi através da Bíblia. Deus, ele é tão perfeito, e é nós que somos cabeçudos mesmo, porque Deus, ele deixou um livro para que a gente pudesse conhecer Ele. Olha como ele simplificou a nossa vida. Porque se não tivesse a Bíblia, como é que a gente ia chegar até Deus? Como é que a gente ia se aproximar de Deus se não fosse através de algo palpável, né? De algo palpável, igual um livro. Então, Deus, ele deixou um livro para nós, para que a gente possa conhecê-lo melhor, para que a gente possa ter uma ligação com ele. E aí, dentro disso, a Bíblia, a Marissa, ela deu uma aula falando que ela deu uma pequena introdução sobre bibliologia, que ela falou sobre como que a Bíblia é dividida, ela falou ali sobre quantos livros tem na Bíblia, né? Porque a Bíblia nada mais é uma biblioteca, né? De pequenos livros, né? Então nós temos ali livros de tudo quanto é tipo de literatura possível. Então eu estava até comentando agora no grupo das mulheres, para quem está no grupo das mulheres viu,
Alguém estava comentando lá sobre livros e tudo mais, mas, cara, você quer um livro sobre ficção científica? Tu acha na Bíblia. Você quer um livro sobre magia e fantasia, vamos dizer assim? Você acha na Bíblia. Você quer livro sobre ação, livro sobre guerra? Lá na Bíblia tem. Você quer um livro mais matemático? Acredite, a Bíblia também é. Livro romântico, aí que você acha mesmo. Livro poético, então na Bíblia, ela é uma biblioteca completa, que ela tem ali até mesmo, como ela me falou, sobre orientações sobre saneamento básico, de como você se comportar, de como você, a importância de você dormir bem, a importância de você tomar um banho. Acredite, a Bíblia nos ensina sobre isso, de como preparar os alimentos, né? Nós temos ali a história em que o filho preparava o guisado para o pai. Então, explica a importância de você cozinhar um alimento. Então, para você ver como a Bíblia ela é completa. E ela é tão completa que as pessoas elas podem não acreditar, as pessoas podem ser ateias, enfim, elas não acreditar, mas as leis da sociedade, ela rege pelo muito do que a Bíblia nos orientou, né? A pessoa acreditando ou não, ela sendo cristã ou não. Então, assim, de grandes países, né, desenvolvidos e tudo mais, as suas leis, né, sobre ética, sobre moral, sobre a questão de como você conduzir uma pessoa infratora, né, pelo juízo, pela passar pela parte jurídica para ela ser presa e tudo mais, o que muitas das coisas que regem justamente a Bíblia já nos pregava, que era não matar, não roubar, né, não se prostituir. Então, se você for parar para pensar, se você for analisar, a Bíblia ela foi fundamental nas leis que regem o mundo, né? É claro que existem países que não têm essa prática, mas na sua base em si, a Bíblia ela tem muito a ver, muito mais além do que simplesmente a gente ler lá Salmos 23 e ficar tudo bem, né? Então a Bíblia ela rege toda a questão moral, toda a questão ética de uma sociedade. E isso é incrível, porque, como eu falei, a pessoa pode não acreditar, mas ela vai ter que seguir aquilo, né? Então, assim, é a vida. Alguma dúvida? Não. Então, dentro disso, vamos aqui para a parte do que a Bíblia estuda, né? Então, nós vamos estudar dentro da Bíblia, nós estudamos sobre a origem e a composição da Bíblia, né? Então, a gente consegue ver, igual eu falei, toda essa parte histórica até hoje. Nós estudamos, através da bibliologia, sobre a infabilidade da Bíblia, que quer dizer o quê? Procurar responder por que a Bíblia é totalmente confiável, apesar dos escritos serem por homens. Essa é uma das coisas que mais ateu contesta. O Mateus vai poder falar mais sobre isso do que eu. Mas, assim, a bibliologia, o estudo da Bíblia, a bibliologia é muito mais estudada, acredite se quiser, por ateus e pessoas de outras religiões do que o próprio cristianismo, pelos próprios cristãos. Nós temos meio que preguiça de estudar essas coisas, sabe? Mas, por exemplo, uma pessoa que ela está focada em contestar o que a Bíblia diz, ela vai estudar muito sobre a bibliologia. Ela vai mergulhar no estudo histórico da bibliologia para comprovar, ele acreditando que vai comprovar e contestar a veracidade da Bíblia. Então, para você ver que é interessante, algumas religiões elas focam tanto nessa questão de estudar a bibliologia, muito mais do que estudar o conteúdo da Bíblia em si, entende? Se vocês estão conseguindo compreender, Tereza, está conseguindo compreender sobre o que eu estou falando? Porque, assim, é você estudar a parte que cabia ao humano, entendeu? Igual eu falei, não tirando o espiritual, porque não tem como, para mim não tem como dividir a Bíblia. O que é de Deus, o que é de não. O Deus usou homens para escrever a Bíblia, mas existe coisas que não tinha como não se relatar na Bíblia, e são coisas humanas, entendeu? Então, que é justamente igual a gente falou, sobre o contexto histórico, por exemplo. Então, é bem interessante essa questão. E aí, nós vamos falar também sobre a inerência da Bíblia, né? Que é justamente de forma clara o que a Bíblia quer dizer,
sem os erros de contestação. A Bíblia é um dos livros que não tem erro de contestação. A pessoa, igual eu falei, a pessoa ela pode não acreditar, é uma opinião, uma opinião dela, mas erros de contestação, a Bíblia não tem, gente. Ela não tem erro. A Bíblia não tem erro. É o único livro que não tem erro. Você pode achar ruim daquilo que está sendo escrito. Você pode não acreditar. Você pode ficar. Você pode talvez não entender o que você está lendo, mas a Bíblia ela é o único livro que não tem contestação. Eu vou dar um exemplo bem drúxulo aqui para vocês. bem nada a ver mesmo. Por exemplo, Crepúsculo, né? Vou dar um exemplo para vocês. A leitura do Crepúsculo. Se a pessoa lê, por exemplo, quando fala lá sobre os vampiros que os vampiros que brilham no sol, gente, quem estuda essa noia, né? Que é noia. Essa noia sobre o vampirismo, vamos dizer assim, vai contestar aquele livro o tempo inteiro. Porque, que isso? Para de ser hater. Uma hora dessa, você falando mal dessa obra-prima? Eu tô dando um exemplo de que ela pegou uma história, né, romântica ali, criou um personagem e colocou ele como, por exemplo, como um vampiro, só que o vampiro não tem nada, o vampiro em si não tem nada a ver com o que ela escreveu, né? A questão cultural vampiresca, vamos dizer assim. Veja, é assunto de nerd, é coisa mas nada a ver. Mas só para você entender que livros são contestáveis. Livros, eles são contestáveis. Você não pode pegar um livro e acreditar que aquilo ali é verdade absoluta de tudo, a não ser a Bíblia. Tanto é que a Bíblia, ela foi escrita há quanto tempo e ela é o único livro que se permanece até hoje, sendo lido em todo mundo. É o livro mais lido do mundo até hoje, glória a Deus por isso. Então a Bíblia não tem contestação. A pessoa pode não saber interpretar, a pessoa pode não entender o que está sendo falado, mas a Bíblia não tem contestação. É o único livro que não tem contestação. Tá? A pessoa pode acreditar ou não, mas é a verdade. E aí tem a questão da autoridade bíblica, que é como eu cheguei a falar para vocês sobre a questão. A Bíblia ela tem tanta autoridade que ela rege a sociedade, né? Que ela rege as leis, os bons costumes, a ética e tudo mais, de tão forte que é a Bíblia. Então tem assim, falando também sobre a essência da Bíblia, tá, gente? Tá tudo lá no PDF, tá? Mais detalhado para vocês entenderem melhor. Então nós temos aí a suficiência da Bíblia. A Bíblia por si só é suficiente, sabe? Ela não precisa. Como eu falei, é claro que tem literaturas que vai nos ajudar a interpretar melhor, mas essas literaturas elas não completam a Bíblia, elas explicam o que a Bíblia já diz, entende? Então a Bíblia por si só ela é suficiente. Eu não sei se vocês conhecem histórias como essa, mas o meu pai, que ele veio do interior do Goiás, cara, existia muita história como essa, tipo assim, aquela tiazinha do coque, sabe? Ela era analfabeta, ela não sabia ler, não sabia escrever, mas ela lia a Bíblia. É algo que não dá para explicar. A minha avó paterna, ela era analfabeta, ela não era letrada, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, mas ela lia a Bíblia, gente. Eu não sei te explicar como, mas ela lia a Bíblia. Todo santo dia ela lia a Bíblia. Aí tinha uma vez que eu até olhava assim, gente, será que minha avó ela decorou e ela tá só repetindo o que decorou? Mas eu ia lá, ela tava lendo mesmo. Ela tava lendo aquele capítulo, aquele versículo, daquele livro. Mas se você desse qualquer outra coisa para ela não sabia ler. É algo que não dá para explicar. E isso em tempos antigos, gente, tipo, sei lá, isso lá no final dos anos 40, dos anos 50, existia muito isso. A pessoa, eu não sei se vocês já viram testemunhos como esse, mas principalmente o pessoal da roça, cara, tinha muito testemunho como esse. Tem um rapaz que eu conheço também, que ele mora até hoje na roça. Quando a gente chegou lá, a gente lá não tinha energia, não tinha água encanada nem nada, é roça mesmo. E lá ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então, assim, é algo que não dá para explicar. É mistério de Deus mesmo. Até porque, se a gente for parar para pensar, lá na roça, onde muitas das vezes as crianças mal estudavam porque tinham que arar a terra, que tinham que trabalhar com plantação ou pecuária, eles não tinham, muitos deles não tinham acesso a estudo. Se Deus não desse para eles a revelação da leitura, né, vamos dizer assim, um dom da leitura, né, como que eles iam conhecer a Bíblia?
né? Não, às vezes eles tinham acesso à Bíblia física, mas eles não tinham acesso ao estudo. Então, assim, são mistérios, gente. Eu não sei se vocês já ouviram histórias como essa, mas realmente tem muitas histórias dessa na roça por aí. Então, a Bíblia, por si só, ela é suficiente. E tem também eles estão canonicidade da Bíblia, que aí já são os estudos dos canons, que são justamente os canos da Bíblia, que falam ali o estudo de livro por livro, né? Como eu falei, os livros eles eram escritos por rolos, então tem todo um estudo referente a isso, principalmente ali no Velho Testamento, né? E é bem interessante. Só sobre esse assunto daria bem umas 3 aulas, porque é algo bem extenso, mas é muito legal de se estudar. Então, se você tem interesse, a gente pode até indicar alguns livros que você pode ler, porque é muito legal, gente. Para quem gosta de história, vai se amarrar em estudar sobre bibliologia de uma forma mais profunda. A Miki quer falar. Não, era Nossa, eu tô me ouvindo. Alguém tá dando eco aqui. Mas, enfim. Acho que o Matheus sabe essa história melhor do que eu pra contar, mas tem um relato de um cara, que eu não lembro quem contou isso pra gente, mas ele era do Brasil, e aí Deus deu uma palavra pra ele ir pra um outro país, que eu não me lembro agora qual é. E aí ele foi pro outro país e, eu acho que era a Rússia ou era a França, não sei. E aí, ele foi pra esse país e ele não sabia falar o idioma de jeito nenhum. E, ele se mudou pra lá e ele começou a estudar pra se comunicar e tal. E aí, ele usava Google Tradutor pra pedir as refeições e etc. Mas, mesmo assim, ele ainda tinha muita dificuldade de se comunicar. E aí ele começou a... Ele comprou uma Bíblia no idioma do país. E aí, cara, ele aprendeu a falar o idioma só usando a Bíblia. E, Deus ensinou pra ele. E depois, quando ele foi conversar com outras pessoas, o pessoal ficou impressionado, porque ele sabia falar a língua, muito bem. Parecia que, enfim, ele tinha nascido lá no país, algo surreal. E eu, que Deus me dá esse dom, por favor. O Matheus, o pastor Eliomar, ele foi pro Senegal, na verdade. E aí, a história, caraca, ele era muito apaixonado pela nação e ele é um evangelista nato, assim, eu acabei de Matheus, a gente fez escola de missão com ele. Ele é da CIA? Ou de onde, sei lá. Ele é de onde? Ele é da CIA? Não conheço. Ele era de uma igreja na Bahia. Eu não lembro o nome da igreja, acabei de conhecer. Agora ele mora nos Estados Unidos. Ele, a pastora Marli e o filho deles, o Esaias. Caraca, ele é um cara extraordinário, assim. E aí ele foi pro Senegal, apaixonado por almas e ardendo por Deus e querendo fazer tudo que ele tinha pra fazer naquele lugar. Porque Deus tinha mandado ele pra lá, só que ele não falava o idioma, ele não falava francês. E aí tem essa parte da Bíblia, mas aí ele clamava, sabe, todos os dias e tal. Eu tava lendo a mensagem do Matheus. Enfim, ele ficava clamando todos os dias pra Deus permitir que ele se comunicasse com aquelas pessoas. Ele questionava muito a Deus, falando assim: Deus, por que você me mandou pra cá se eu não consigo falar com as pessoas? Se eu não consigo falar com as pessoas, como eu vou evangelizar as pessoas? Como que eu vou transmitir a sua mensagem se eu não consigo falar o idioma delas? Eu não entendo o que elas estão me falando, elas não entendem o que eu tô falando. Pra que você me mandou pra cá? E aí, parece que ele passou um período intenso de oração e jejum a respeito disso. Um dia ele sonhou que tava falando francês. Ele acordou, foi pra rua. E aí ele tava fazendo alguma coisa no comércio, não sei, no comércio local, assim. E aí ele percebeu que ele tava entendendo o que as pessoas estavam falando lá no comércio. E aí ele ficou assim, será que eu tô maluco? O que tá acontecendo? E aí depois ele percebeu que tava falando francês. Hoje ele fala francês muito bem, gente, sério. Já vi ele falando francês? Muito bonitinho. Ai, uma gracinha. É isso, gente. Ai, testemunhos que eu quero contar. Deus me dando idiomas, mas... E aí, disseram também que ele falou que ele teve que ministrar uma vez, um negócio assim. E na hora que ele foi falar, né, ele falou em francês. E aí o pessoal falou que o francês dele era muito... Não era um francês normal, era um francês de alto nível, sabe? Assim, Deus não deu qualquer coisa pra ele, não. Foi um francês do melhor nível, sabe? Enfim. Não, é incrível, gente.
porque não só francês, mas Deus batizou ele com inglês e espanhol também. Então, ele fala fluentemente, gente, fluentemente. Ele fala, lê e escreve inglês, francês, espanhol. Ô Senhor, sua filha está pronta. Ai, como seria um sonho, né? Mas, por outro lado, né? E os perrengues que ele passou, né? A esposa foi malária? Acho que foi malária. Eu não sei, 2 ou foi 3 vezes. Então, assim, só Deus sabe o que Febre amarela, eu acho, e malária. Isso, quase morreu. Nossa, esse é outro testemunho. Caraca, eu adoro ouvir testemunho de missionário. Ô, Gabi, você muta seu microfone rapidinho, só pra eu compartilhar isso. Eu adoro ouvir os testemunhos deles, porque são muito impactantes, de verdade. Ela pegou malária, parece que 3 vezes, pegou febre amarela, e ela teve uma experiência de quase morte, em que, tipo, Deus levantou as intercessoras da igreja, que ela já tinha passado por aqui pelo Brasil, fazendo missão também, pra orar por ela, durante a noite inteira. E aí parece que na manhã seguinte ela teve uma melhora súbita, e Deus falou que ela foi salva pela intercessão, pela oração de mulheres de Deus que estavam batalhando pela vida dela aqui no Brasil. Eu fiquei assim, caraca. Tipo, ela falou que foi realmente uma batalha espiritual, uma guerra muito grande pra ela sobreviver a isso. E ela ressalta, né, o papel fundamental das intercessoras, dos intercessores dela, tipo, na jornada dela como missionária. Gente, sério, que casal abençoado. Eles têm muita coisa pra compartilhar. Eu espero muito que eles venham na CIA de novo pra falar várias coisas. Sim, gente, a galera que não conhece o pastor Leomar, ele, querendo ou não, ele foi um dos intercessores e meio que fundador também, pelo fato deles estarem sempre discipulando os pastores. Eles são uma bênção, eles são apaixonantes. Eu fui daqui para Bahia e voltei ouvindo o pastor Leomar falando. Ele é da igreja Betel, lá em Salvador, né? Hoje ele está nos Estados Unidos. Mas ele, gente, ele não tem endereço, sabe? Deus manda ele para qualquer lugar e ele simplesmente obedece, são um casal incrível. Mas, voltando aqui, então, assim, Deus, ele faz coisas como essa, né? Eu vi aqui a Miki falando aqui, meu sonho, eu quero, né? Ter esse dom de falar em outras línguas, e eles aprenderam simplesmente lendo a Bíblia. É incrível. Mas aí, igual eu falei, né? Os perrengues ninguém quer, né? Eu lembro que quando o pastor Leomar estava contando esses testemunhos, teve uma pessoa que falou assim: eu queria muito que Deus me desse o dom de línguas para falar inglês e eu poder ouvir as músicas em inglês sem precisar de tradutor. Eu falei, meu Deus, isso é muito pequeno. Deus abençoou eles porque eles tinham um coração disposto, né? Eles estão sempre dispostos e disponíveis para fazer o que for pelo evangelho. Então, a gente às vezes quer o benefício, mas não quer o ônus, né? Das coisas. Mas, gente, é incrível. Falar sobre eles, a gente tem que ter bem umas 3 aulas só para falar sobre eles. Eles são incríveis. Então, por que estudar a bibliologia é importante? É justamente por isso, gente. Porque ela nos ensina, ela nos ajuda a compreender melhor aquilo que Deus está falando com a gente. Ela ensina a gente a aprofundar melhor na Bíblia. Às vezes a gente passa a vida toda lendo a Bíblia de forma errada, porque justamente o básico a gente não faz, que é ler profundamente a Bíblia, sabe? Eu acredito que o pastor, não sei se o pastor Wismar vai aprofundar um pouco mais sobre como a Bíblia é dividida. É por isso que eu estou até com medo de falar sobre esses assuntos, porque eu não sei se eu vou entrar na aula dele, né? Mas a Bíblia, ela é muito bem dividida. Gente, ele é um livro muito inteligente, sabe? É por isso que a pessoa, igual eu tô falando, às vezes a pessoa pode até não acreditar, mas quando ela passa a estudar de fato a Bíblia, não só lendo os versículos ou decorando, mas estudar profundamente a Bíblia, é impossível a pessoa pelo menos não reconhecer que é muito inteligente, porque ele mostra ali pra gente, desde a fundação do mundo, desde a origem do homem, a decadência do homem através do pecado, as orientações de Deus a partir dos homens que se levantaram contra o pecado em obediência a esse Deus. O próprio Deus desce à terra para salvar esse povo que estava sendo ali morto pelo próprio pecado. E esse Deus que morreu e ressuscitou e vai voltar para salvar esse povo. Então a Bíblia nada mais é que um grande livro de uma história de amor gigantesca, né?
Então, igual eu falei, por mais que a pessoa não acredite, é impossível a pessoa ler a Bíblia, estudar profundamente e não reconhecer que a Bíblia é um livro muito inteligente. Ela conta ali, uma saga, vamos dizer assim, que ela tem início, meio e fim, e que nos traz a esperança de uma glória, né? Uma esperança de algo real. E não tem, gente, não tem como, gente. Não tem como a Bíblia, até hoje, a pessoa duvidar da palavra. Eu queria até que o Matheus falasse um pouco sobre isso, porque para mim realmente é meio confuso, porque eu nasci e cresci com um temor da palavra muito grande em mim, né? Assim, é claro que o ambiente familiar me fez ter essa paixão pela palavra, me fez, para quem não conhece minha mãe, ela é estudiosa da Bíblia, exímia, assim, ela é minha mãe apaixonada, ela tem várias Bíblias, ela tem vários livros, minha mãe estuda muito profundamente a Bíblia. Então, assim, eu cresci nesse meio, em ser apaixonado pela Bíblia. Então, para mim, estudar teologia, estudar bibliologia, sempre para mim foi muito fácil, porque eu sempre tive isso muito fácil para mim. A minha mãe sempre, até os livros infantis, a minha mãe sempre procurava livros que tivesse uma base bíblica, né? Então, assim, eu cresci lendo C.S. Lewis, porque tinha uma base bíblica, né? No Nárnia, por exemplo. Então, assim, a minha mãe, ela sempre trouxe esse incentivo à leitura, por mais que por muito tempo eu tive muita dificuldade. Eu, de fato, acredito que eu tenho ali uma questão TDAH, sei lá, dislexia, alguma coisa nesse sentido. Eu tô sendo sincera com vocês, abrindo meu coração. Eu sempre falo, eu ainda vou pegar um plano de saúde e fazer os testes, porque eu acho que eu devo ter alguma coisa, porque eu tenho dificuldade com leitura, gente, sabe? Mas eu sou apaixonada por leitura, olha que loucura. Então, assim, quando eu pego o livro e eu começo a ler, eu tenho que aproveitar que eu tô muito empolgada, porque eu sou desse jeito. Eu mergulho dentro do livro de tal forma que eu realmente me vejo ali dentro daquela história. Então eu tenho que aproveitar enquanto o meu cérebro está captando a história do livro para eu ler ele todo de uma vez. Porque eu não consigo ler um livro, um capítulo por dia, por exemplo. Eu sou daquela que eu pego o livro e leio ele todo de uma vez. Se eu precisar passar uma madrugada, virada madrugada lendo, para mim é melhor do que se eu pegar devagarzinho, porque eu não consigo fazer isso. Porque não é que eu perca o interesse, sabe? É uma dificuldade mesmo minha. É uma não sei se é deficiência minha, não sei dizer. Mas, assim, eu tenho essa dificuldade. Então, quando falava assim, vamos ler a Bíblia de capa a capa, para mim era um terror. Porque eu não ia conseguir ler a Bíblia de capa a capa em um dia. Então, assim, eu tinha muita dificuldade. Né? Igual a gente falou na aula passada, existem mecanismos, e aí com o tempo eu fui me conhecendo, eu fui amadurecendo, fui crescendo, fui amadurecendo e fui desenvolvendo algo em que fazia eu não perder o interesse pela leitura da Bíblia, sabe? Então, assim, isso é muito interessante. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, você estudar um pouco sobre bibliologia vai te ajudar muito a compreender muitas coisas da Bíblia. Então, como eu sou muito curiosa, eu gosto muito dessa coisa histórica, sabe? Então, eu mergulhava muito nisso. Igual eu vejo o pessoal falando muito assim, começa a ler a Bíblia pelos evangelhos, né? Que ele é mais fácil. Eu sou que nem a Maressa, gente. A Maressa mesmo fala que ela prefere o Velho Testamento. Eu prefiro porque eu acho muito interessante aquelas histórias, principalmente pela essa questão cultural, entendeu? Então, para mim, quando eu tô nesse pico de eles falam que eu tô muito empolgada por aquilo, eu tenho que aproveitar. Porque aí eu não leio só o livro da Bíblia, entendeu? Eu vou ler o livro de primeiro e 2 Samuel, eu vou ler livro ali, sei lá, de Reis, eu vou ler Salmos. Eu tenho que aproveitar que eu estou muito empolgada para ler isso e acrescentar leituras que vão enriquecer aquilo que eu já estou lendo, entende? Justamente por essa questão de contexto histórico. Então, para mim, foi uma forma que eu desenvolvi para que eu me facilitasse a ler, entendeu? Isso é muito legal. Se você tem alguma dificuldade, desenvolva primeiro, se descubra o que é mais fácil para você. Tem gente que gosta de escrever. Eu tenho um primo que ele tem manuscritos da Bíblia, acho que umas 10.
Ele passou o ano todinho escrevendo, acho que às vezes até mais de um ano escrevendo, mas é a forma como ele consegue estudar a Bíblia, né? Às vezes você tem uma outra forma. Às vezes você lê o livro de capa a capa já está suficiente. Agora você gosta de esmiuçar cada versículo. Então você tem que desenvolver uma forma que você compreenda melhor o estudo da palavra. E aquilo que for mais fácil para você, você vai conseguir desenvolver melhor. E aí aqueles livros que são mais complexos, como por exemplo você lê, igual a gente sempre fala sobre a questão da geologia, né, das famílias, das raízes, daquilo que de onde você veio, né, no caso ali no início de Mateus, a gente tem muito disso, é menos difícil, é menos doloroso para você. É igual eu já falei várias vezes, eu pulava. Filho de não sei quem, da raiz não sei quem, do território de não sei aonde, que é filho cicano. Então, isso aí, gente, eu passava, eu não lia isso, eu achava chato. Me tirava justamente aquela empolgação de ler. E aí eu sempre pulava. Mas quando eu comecei a estudar profundamente, eu vi a importância que tem, porque existe um motivo para aquilo estar na Bíblia, para que a gente possa entender o motivo pelo qual Jesus veio, porque é tudo muito bem amarrado, né? É tudo muito bem feito. Como eu falei, a Bíblia é um livro muito inteligente. Então, se você começa a estudar sobre isso, você vai ver como é interessante entender as tribos, as famílias, até chegar a Jesus, né? Então, é muito bacana estudar sobre isso. Alguém não gostava de estudar sobre isso? Alguém nunca entendeu por que na Bíblia tem essa questão das famílias e tudo mais? Alguém não gosta de ler isso? Me diz aí. É normal, gente. Eu não gostava, não. Eu entendia que era importante, mas eu não gostava também, não. Eu pulava os negócios tudo. Aí eu comecei a ler a genealogia com o Mateus mesmo, que ele pegava, falava, tu não vai pular isso aqui não, que a gente, enfim, fazia propósito para ler e tal, aí a gente lia, aí sim eu fui entender o significado do que é aquilo, mas eu ficava, gente, pra que isso? Não vai acrescentar em nada na vida. Eu tô vendo aqui a Lani falando, Lani, eu era muito pela você. Ela, no caso, ela diz que não gosta, ainda não gosta, e ela pula, senão ela dorme. Mas, gente, é muito interessante, porque se você entende muito sobre aquela passagem das muralhas, em que aquela mulher salvou o povo, né? Através da brecha na muralha. Aquilo tem uma ligação com a raiz de onde veio Jesus. Olha só que louco. Né? A importância das mulheres dentro disso, sabe? Por mais que aqui, culturalmente, daquela época, a mulher ela era vista de uma forma muito diferente, né? Existem várias coisas ali bem complicadas referente ao posicionamento da mulher, por exemplo, enfim, várias questões, questão cultural e questão da época em que a mulher ela não tinha voz ativa em muita coisa. Se você for começar a estudar a genealogia de Jesus, você vai entender isso mesmo, Raabe, sobre ela mesma. Você vai entender muito sobre por que Jesus nasceu de Maria e por que tinha que ser José. Não foi coincidência, gente. Não foi. Eu lembro que quando eu era bem novinha, tinha muito essa questão de falar assim: Maria foi escolhida porque ela era uma serva, virgem, não sei o quê. Não, gente, foi muito mais profundo que isso. A palavra ela tinha que se cumprir, e não é só porque Maria era boazinha. Deus não estava olhando assim, pessoal, vou ver uma mulher que é boazinha e ela que vai ser a genitora de Jesus. Não foi bem assim. Entendeu? Tinha que ser Maria e tinha que ser José, para que a palavra vinha se cumprir daquilo que foi prometido lá no Velho Testamento. Por isso que é legal você entender um pouco sobre o contexto histórico e sobre cultura, para você entender lá atrás, entendeu? Então, é muito interessante você estudar, Lani, sobre essas questões, e você vai entender qual a importância foi das mulheres na história de Jesus. Incrível que pareça.
E aí, como a Bíblia é dividida? Nós temos aí a Bíblia é dividida em grandes grupos, né? Como eu falei, ela é uma biblioteca de 66 livros. Então, nós temos ali o Velho Testamento com 39 livros, né? Que são os livros AC, que é antes de Cristo. Que é tudo aquilo que regia o povo de Israel, todas as leis, todos os mandamentos de Deus para o povo, como o povo se comportava, o que eles precisavam fazer, e Deus sempre levantava um justo nessa terra para estar coordenando o povo. A gente lê, eu gosto muito do livro de Juízes, eu gosto muito do livro de Reis, porque explica muito sobre essa questão dos povos, dá muita raiva, mas eu também me vejo muito ali, porque a gente é muito cabeçudo, né? Deus nos dá direcionamento, Deus fala e a gente está lá fazendo bezerro de ouro. Às vezes a gente fica aí julgando o pessoal, mas a gente também é do mesmo jeito, sem tirar, sem pôr. Então, assim, você entende muito mais do Velho Testamento, gente. Eu conheço pessoas que elas só leem o Novo Testamento. É importante você ler o Velho Testamento, para você entender muita coisa e fora que se aprofundar em coisas tantas maravilhas Deus fez. Porque olha só, no Novo Testamento a gente já tem Jesus, né? A gente já tem Jesus. E aí quando Jesus sobe aos céus, nós temos o Espírito Santo. No Velho Testamento, os homens eles tiveram que ter uma fé absurda. Porque se você for parar para pensar, caraca, uma mula parar e falar com você deve ter sido uma cena muito bizarra. Gente, eu acho que eu ia me cagar de medo, velho. Eu andando na mula, a mula parar e começar a falar comigo. Você não tá vendo que tem um anjo na tua frente? Misericórdia. Já tem um anjo na minha frente, ainda tem uma mula falando. Cara, deve ter sido uma experiência, assim, surreal, né? Carruagem de fogo, fogo descendo do céu e consumindo ali altares que estavam molhados, encharcados. Então você vê ali mar se abrindo e o povo passando, você vê ali coisas extraordinárias acontecendo, e é incrível, gente, você ler o Velho Testamento, é incrível você estudar e mergulhar no Velho Testamento. Tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo entender, mas, cara, tem histórias ali, tem ali mensagens de Deus para nós incríveis, né? O livro sobre a história de Jó, meu Deus do céu, ali é surreal de a gente poder entender até que ponto o ser humano vai com fé num Deus vivo e poderoso, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente lê ali no Velho Testamento que é muito interessante. E aí, se você for começar a estudar profundamente nessa questão histórica, nossa, você vai longe, sabe? Gente, isso não é uma coisa de você ler em 3 meses, não tem? Ler a Bíblia em 3 meses. Isso é coisa de anos de estudo, mas é muito gostoso se você começar a entender. Mas eu acho que o principal, e foi aquilo que a gente falou um pouco sobre na semana passada, é que você pode mergulhar na leitura da palavra, você pode entender a Bíblia, você pode se apaixonar pela Bíblia, mas se isso fica guardado só para você, não adianta. A palavra de Deus ela não é feita para ficar guardada. A palavra de Deus é feita para ser propagada. Então, se você se preocupa, se você gostar, se você se apaixonar e começar a estudar, gente, ainda mais hoje que nós temos tantas ferramentas, sabe? De mídia, por exemplo, que antigamente não tinha. Cara, não guarda o conhecimento só para você, divulgue, converse com pessoas, crie grupos de estudo, sabe? Incentive pessoas à sua volta para estudar a palavra. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. Então, nós estamos ali no Velho Testamento, que são os 39 livros, né? Então, ali a gente vê que ele regia as leis do povo, ele regia a política, né? A política naquela época era muito fundada em muitas coisas que a Bíblia pregava, como a Lani citou, até mesmo sobre a questão de saneamento básico, por exemplo. Então, a Bíblia era fundamental e muito importante no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos aqui 27 livros que foram escritos já DC, né? Que não é super-herói, gente. DC depois de Cristo. Que aí a gente já vai ver como a igreja vai se portar com a vinda de Jesus, como foi o nascimento e a morte de Cristo, como foi o ministério de Jesus nos 3 anos de ministério e o seu retorno aos céus e o que a igreja vai fazer até a vinda de Jesus novamente. Então, nós vemos ali no Novo Testamento uma outra visão
né? A gente chegou a falar várias vezes em nossas aulas sobre justamente que os discípulos, os judeus, eles acreditavam que Jesus viria como um guerreiro. A gente vê isso também em The Chosen, né? Jesus viria como um guerreiro, porque a promessa era: haverá um homem que será nascido como homem, que ele virá para salvar o povo do pecado, que vai salvar o povo da morte. E eles acreditavam que salvar o povo era justamente uma questão local. Eles acreditavam que era uma questão local. Da mesma forma como Deus salvou o povo lá no deserto, como Deus salvou o povo de Faraó, como Deus, ali em Juízes, que a gente vê quanto Deus ali, né, salvou o povo na época lá de Sansão, por exemplo, né, que Deus levantou juízes na terra para que o povo pudesse ser salvo. Eles criam que Jesus seria um guerreiro. E eu não culpo eles. Por que eles criam nisso? Porque era algo que vinha acontecendo de geração em geração. O povo de Israel, eles vinham como escravos e sofriam ali como escravos, aí vinha um libertador, tiravam eles daquela situação, aí pensa que não vinha o pecado de novo, e aí lá estava o povo escravizado de novo, e aí lá vinha um juiz de novo. Então, assim, esse ciclo de libertação que o povo passou por muito tempo, né, o povo de Deus passou por muito tempo, levou as pessoas a acreditar que Jesus seria mais um desses. Só que Jesus, ele veio para nos salvar do pecado, né? Não simplesmente de um governo que estava atual naquele momento. Porque eles achavam que era sobre o governo, né? Vamos libertar do governo, né? Então, não se tratava disso, né? Jesus, ele veio para nos salvar do pecado e nos trazer a vida eterna. Então, é a redenção de Jesus na cruz por nós. Então, no Novo Testamento, aí já conta toda a trajetória de Jesus e aquilo que ele veio fazer e aquilo que ele vai fazer, né? Então, ali é muito bem divididinha, se você for parar para ver, o Novo Testamento e o Velho Testamento. Então, igual eu falei, eu tô com medo de entrar nisso aqui eu tá entrando na aula do pastor Vismar, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre a divisão da Bíblia. Tô quase terminando, tá, gente? A divisão da Bíblia sobre os seus gêneros, tá? Literários. Nós temos ali o Pentateuco. Alguém não sabe o que é Pentateuco? Nós temos o Pentateuco, que são os livros da lei. Eram os livros que regia a lei do povo. Que nós estamos falando ali de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são os Pentateucos, são os livros assim mais, como posso dizer, os livros mais tradicionais, vamos dizer assim, os livros que mais são porque ele conta a origem da humanidade, né? E ele começa a contar ali o crescimento da humanidade na Terra, né? Que aí veio o dilúvio, que acabou com tudo, e aí veio de novo a propagação das pessoas na Terra. Então, assim, conta muito sobre a questão de cultura, fala muito sobre a questão de como Deus começou a se apresentar para o homem, né? Então, nós vemos ali grandes histórias como a sarça ardente e tantas outras histórias que nós vemos ali dentro do Pentateuco, que era justamente quando Deus começou a dar as ordenanças para o povo, do que eles fazer, de como fazer. Você vai pegar um povo, vai para o sul, outro povo vai para o norte, porque o objetivo de Deus é conquistar essas terras. Então, assim, teve todo um direcionamento de Deus, política e vamos dizer assim, logisticamente, para que o povo de Deus populasse a terra. Então, assim, as pessoas foram nascendo, foram crescendo, foram sendo criadas outras religiões, foram se criados, os pagãos começou a crescer, então outras religiões como os deuses, né? A humanidade começou a criar deuses como Baal e tantos outros deuses, e o evangelho ele precisava se propagar, né? As pessoas precisavam conhecer um Deus verdadeiro, né? Então, assim, o Pentateuco ele fala muito sobre isso, e é muito gostoso de ler, gente. Eu gosto muito de ler ali o Pentateuco para entender um pouco sobre o início da humanidade, né? E aí nós vemos para os livros históricos, que eu gosto de toda a Bíblia, né? Então vamos lá. Então vai ser normal eu falar, eu gosto disso aqui, porque, enfim. Então nós temos os livros históricos que já contam a história do povo de Israel, né?
E aí nós já lemos ali, esses livros são muito gostosos de ler, muito gostosos. Juízes, Josué, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. Então são livros históricos, então simplesmente são livros contando uma história, né? E é muito legal, eu gosto muito de ler. E aí nós já vamos para os livros poéticos, ou livros de sabedoria, né? Que são livros que eles são escritos de uma forma poética mesmo, literal. E tanto é que foram desses livros que grandes canções que cantamos até hoje nas igrejas foram retiradas desses livros, né? Que aí a gente já fala ali de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, são livros bem legais de ler. Então, você que gosta de ler romance, para de ler Crepúsculo e vem ler os livros poéticos que você vai gostar. É bem mais interessante do que vampiro brilhando no sol. E aí nós já vemos por livros bem fortes, que são livros que se completam muito. Alguns livros aqui se completam muito com Apocalipse. Tem muita gente que não lê Apocalipse por medo ou por não entender muita coisa que é falado no Apocalipse. Mas se você voltar lá no Velho Testamento, ele te dá uma base muito grande de como você lê Apocalipse. Eu conheço pessoas que têm medo de ler Apocalipse. Eu não sei se é porque ela leva muito a sério sobre aquela questão de a ignorância é uma bênção, né? Se eu não sei, então eu posso continuar fazendo, porque eu não sei, então eu acabo sendo certa. Mas não é bem assim, né? Então vamos lá. E nós temos aí os livros proféticos, né? Que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Eu já até ouvi um estudo, foi um podcast que eu ouvi, que era sobre o estudo do livro de Apocalipse, e aí eles falam mesmo, você lê Apocalipse junto com o livro de Daniel, porque tem muita ligação, entendeu? Então tem muita coisa em Apocalipse que é citado, que é confuso de entender, que lá em Daniel explica. Então, assim, vale a pena você estudar. Karine, como é que vocês sabem disso? Como é que você vai adivinhar que você tem que ler o livro de Daniel junto com o Apocalipse? Gente, Bíblias de estudo nos orienta a como estudar a Bíblia. A Bíblia de estudo, ela é grandona, não é à toa. É porque ela tem ali ferramentas dentro dela que vai te ajudar. Então, eu ia pegar uma Bíblia aqui de estudo, mas acho que nem vai dar para mostrar para vocês. Eu queria ter uma aula, na outra vez que a gente estudou sobre isso, a gente teve uma aula prática que eu levei umas 300 Bíblias para mostrar para vocês sobre a Bíblia de estudo, mas não vai dar para mostrar aqui, gente. Mas a Bíblia de estudo, ela tem ferramentas para que a gente possa justamente fazer essas ligações entre os livros, tá? Tem gente que fala assim, mas eu não consigo entender, por que tem pastor que consegue fazer essas ligações? Às vezes o pastor vai pregar, começa no Novo Testamento, ele vai terminar no Velho Testamento, e como que essas histórias se conectam? A Bíblia de estudo te ajuda muito, muito a ter essas conexões entre as histórias e entre as passagens, e aquilo que é profecia, né, que tem no Velho Testamento, e aquilo que é concretização dessas profecias quando veio Jesus, que é no Novo Testamento. Então, isso dentro da Bíblia de estudo, uma Bíblia de estudo que seja focada em determinado estudo vai te ajudar muito nisso, muito, tá? E é super legal, eu gosto bastante de Bíblia de estudo. Então, aí nós temos os profetas maiores, que é Isaías, que é tremendo o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, como eu falei. Aí vem os profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Que são livros que às vezes a gente nem escuta muito falar, né? A gente mal escuta, assim, alguns desses livros. A galera gosta muito de Malaquias 3, né? Enfim. Aí nós temos aí livros históricos, né? Já do Novo Testamento, que conta ali a história de Jesus. Resumindo, é sobre isso. Então, nós temos ali Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. É um dos livros que eu mais gosto, Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito, que é justamente depois da ida de Jesus, quando
quando a igreja começa a se formar, quando a igreja começa a crescer, quando começa a ter o crescimento do evangelho, que antecede justamente a vida de Paulo, que aí ele muda completamente ali muitas coisas, né? Paulo contesta muitas coisas ali, que aí já vem as cartas de Paulo, né? Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon, né? E aí nós temos as cartas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas. E temos aí a carta Revelação, que é a tão temida, né? Que é justamente o livro de Apocalipse, né? Que é muito temido. Então a Bíblia, como eu expliquei para vocês, ela é uma literatura completa. Porque você tem ali de livros históricos, livros de ação, livro de profecia, livro que fala sobre o passado, presente e futuro. Então, a Bíblia, ela é, de fato, um livro completo. Então, se a pessoa fala assim, mas a Bíblia não fala tudo, fala tudo. A Bíblia fala por qualquer tema que você imaginar, a Bíblia fala, tá? Não tenha medo de afirmar isso, porque é real. E a Bíblia, ela é organizada, né? Como eu falei ali nos seus 66 livros. E aí eu não quero aprofundar mais isso aqui, porque realmente eu tenho medo de entrar na aula do pastor Vismar, porque ele vai continuar essa aula sobre bibliologia, né? Que é sobre os autores e tudo mais, e é muito, muito bacana. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês entenderam até agora, o que vocês acham que isso é relevante, ou vocês acham que realmente para você não importa, assim, estudar sobre essas questões, porque o básico mesmo você tem que ler a Bíblia mesmo, mas estudar esse contexto histórico para você não... Alguém pensa sobre isso? Então, para não se alongar muito, não ficar também muito cansativo, alguém ficou com alguma dúvida, gente? Tem uma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu não falei para as meninas pararem de ler Crepúsculo, não. Cantares. Cantares é forte, viu? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguma experiência sobre essa leitura da Bíblia? Alguém quer compartilhar alguma coisa? O microfone está aberto. Nenhuma dúvida? Então, gente, é isso. Eu queria passar mais coisas, mas eu acho que fica um pouco cansativo. E também tem muita coisa que é interessante presencial, porque seria realmente a gente pegar mesmo, de fato, algumas Bíblias diferentes para a gente folhear juntos e estudar juntos, e para vocês terem contato com diversas Bíblias diferentes, que isso é bem interessante, saber identificar uma Bíblia de estudo. Na aula passada nós falamos uma coisa que é bem interessante. Tudo isso é muito bom, gente, né? Tem uma Bíblia de estudo, tipo a Bíblia de Estudo de Genebra, que ela é super difícil. A Bíblia Thomas King James, que ela é uma das versões mais aproximadas da Bíblia original, é a King James. Tanto é que na versão atualizada, ela vem com os títulos, né? Os subtítulos. Não sei se você já observou que a Bíblia tem os subtítulos. Na versão original não tem. A versão original, a Bíblia, ela é direta. Ela não tem subtítulos. Então, assim, são Bíblias muito complexas de ser lidas. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendo. Porque às vezes pode ser a linguagem da Bíblia que você tá lendo hoje. Hoje nós temos Bíblia de tudo quanto é versão, né? Bíblia da linguagem de hoje, Bíblia atualizada. Não que a gente tenha que atualizar a Bíblia, tá, gente? É a questão da linguagem. Misericórdia, atualizar a Bíblia. E aí tem várias versões que elas te ajudam a estudar a Bíblia, porque ela tem uma linguagem mais simplificada. Não quer dizer que a Bíblia tem menos versículo, tá? São coisas diferentes. É a questão realmente de linguagem. Então, assim, às vezes a pessoa não tem dificuldade de ler a Bíblia, às vezes é porque ela está lendo uma Bíblia que é muito difícil para ela. Então, você tem que identificar. Se você deve estar falando assim, cara, eu tô indo no Timóteo, mas eu não saio do lugar. Eu vejo o povo falando, eles parecem ser tão apaixonados, e eu tenho tanta dificuldade. Às vezes é a Bíblia que você está usando. Às vezes você pegar uma linguagem de hoje, uma linguagem mais atualizada, vai te
incentivar melhor para você ler a Bíblia. Eu gosto de ler uma versão assim mais simples, ou que fale mais comigo. Eu sou uma mulher, uma Bíblia da mulher é uma boa alternativa para você. Às vezes, eu sou da liderança, eu quero crescer com liderança, Deus me chamou para ser líder. Cara, nós temos a Bíblia do líder, do John Maxwell, uma Bíblia excelente, que ela te traz ali uma... Não é que tem não é que seja uma Bíblia que tem sido escrita hoje, entendeu? Mas ela tem uma linguagem com foco nisso. E é bem interessante. Nós temos a Bíblia de Shed, maravilhosa Bíblia de Shed. Mas às vezes é uma Bíblia que para você você não se adapta. Então, é interessante você, primeiro, identificar qual tipo de Bíblia você consegue ler mais. Porque às vezes a pessoa tem uma Bíblia sem ser de estudo, uma Bíblia comum. Às vezes para ela é melhor do que a Bíblia de estudo, porque ela se atrapalha todinha. Já tem outras pessoas que precisam de uma Bíblia de estudo, porque ela gosta de cavocar mais as informações. Então, assim, procure uma Bíblia que seja ideal para você. Se você tem só uma Bíblia, você só tem esse recurso, né? Se você está tendo muita dificuldade e você não consegue compreender o que você está lendo, tenta buscar uma Bíblia com uma outra linguagem que vai te ajudar muito, entendeu? Então, tudo isso nos ajuda, né? E Deus nos contemple um dia, quem sabe, né? Igual o pastor Leomar, pegar uma Bíblia em inglês e ler e aprender o inglês, ler na Bíblia, ia ser maravilhoso. Mas, enfim. É sobre isso, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Desculpe o meu atraso, o trânsito realmente estava muito complicado. Desculpe, eu falo mais rápido demais, eu não sei, gente, eu não estou acostumada com isso, é a primeira vez que eu faço isso, eu estou me sentindo muito estranha, eu não sei como está minha voz, eu não sei se vocês entenderam, eu não sei se eu falei rápido demais, mas eu espero que eu trago para vocês a consciência e a importância e quão apaixonante é a Bíblia. Sabe, a palavra de Deus é algo apaixonante. Se você tem dificuldade, se você não entende, cara, nós estamos aqui justamente para te ajudar. Não deixe de ler a Bíblia porque você acha que não entende. Não deixe de ler a Bíblia porque você acha que é difícil. Pelo contrário, mergulhe na palavra. Porque eu posso ter a melhor Bíblia do mundo, eu posso ter professores de teologia me ensinando as coisas, eu posso entender tudo de história da Bíblia, mas se a palavra não entrar no coração e mudar aqui dentro, nosso interior, não adianta de nada. A Bíblia não é um livro para ser lido e deixado de escanteio. A Bíblia é um livro para ser seguido. Se a sua vida não tem mudado, mesmo você lendo na Bíblia, alguma coisa está fora de contexto, porque a Bíblia ela nos transforma. A Bíblia é a palavra de dois gumes, ela fere dos dois lados. Justamente por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva. Então, se não há transformação, alguma coisa está fora de contexto. Alguma coisa está errada. Então, se você está mergulhando na palavra, então você fala, cara, eu sou nada. Eu preciso mudar. Cara, mergulha na palavra. Karine, eu leio e não entendo nada. Não importa. Continue mergulhando na palavra. Quem traz a consciência da Bíblia, que traz o discernimento da palavra, é o Espírito Santo. Então, por isso que a Bíblia é importante você ler junto com jejum e oração. Se está difícil para você, ler com jejum e oração. Que vai dar tudo certo. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. E é isso.